Lucas, vamos então para o bloco dos comentários, né? Eu queria... Me permita, Lucas, porque assim, na verdade os comentários vão desaparecendo. Tem um comentário aqui que me chamou a atenção logo no começo, né? Que é do Martino Vilarenga. Desculpa se eu estou pronunciando errado. Ele disse aqui, ó, pessoal, comentem sobre a declaração da Carmen Jordan, que disse que mulheres possuem limitações físicas para competir na Fórmula 1. O que vocês acham? Para quem perdeu assim, o que aconteceu, né? A Carmen Jordan ela fez o primeiro teste dela na Fórmula E e perguntaram para ela o que ela achou, né? Como é que foi essa experiência e se, na opinião dela, andar na Fórmula E é mais fácil para mulheres do que Fórmula 1, já que a própria Carmen Jordan já havia defendido essa posição antes de que Fórmula 1 existe essa barreira física. A opinião dela, ela até deixou claro que era a opinião dela, que era a leitura dela, que ela não queria falar para as mulheres o que as mulheres podem fazer ou não, era de que a Fórmula E por ter menos pressão aerodinâmica, é uma categoria mais acessível às mulheres, já que, enquanto que a Fórmula 1 e Fórmula 2, que ela citou, realmente fica mais difícil. Lucas, eu tenho um material que você coletou com a Bia aqui, eu vou publicar daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero saber o que você tem a dizer sobre este assunto. Você quer a minha opinião ou a opinião da Bia? A sua, a da Bia eu vou passar depois, aí a Bia fala por si só. Cara, é um assunto que eu diria polêmico, porque eu acho assim, existe uma diferença física, lógico, entre homens e mulheres. Não é à toa que a maioria dos esportes, né, existe uma separação, né? Agora, o que eu acho que automobilismo, a gente já viu que muitas mulheres conseguem competir em categorias top em nível parecido, né? Automobilismo tem a questão da perícia, tem a questão de saber o acerto do carro, de saber guiar o carro. Então, assim, eu acho, polêmico. Agora, eu não concordo muito com essa questão. Ela sugeriu, por exemplo, existir uma Fórmula 1 masculina e uma Fórmula 1 feminina, né? Então, assim, não sei se esse é o caminho. Na verdade, eu acho que aí talvez se estaria mais desencorajando as mulheres a competir, porque será que essa Fórmula 1 feminina teria o espaço que se precisa ter para uma categoria de automobilismo que tem custos sobreviver? Teria o apelo comercial para sobreviver? Então, assim, não teria. Então, na verdade, você estaria tirando as mulheres, assim, do filé mignon e colocando elas, assim, para roer o osso e ir sozinhas, né? Então, eu acho que é muita questão de uma hora aparecer alguém que pode, na verdade, competir. Mas mesmo no paddock da Stock, hoje coincidentemente cheguei a conversar até com uma ou duas pessoas sobre essa questão e as opiniões são divididas, né? Eu entendo um pouco a polêmica. E agora, lembrando também que a Carmen, assim, ela é uma piloto que caiu de paraquedas assim na presidência da comissão da FIA de mulheres no automobilismo. E, na verdade, é um piloto que não tem nenhum resultado importante para mostrar, né? Não tem, talvez, a experiência necessária no automobilismo para estar comandando essa entidade. E a gente não sabe exatamente se esse tipo de afirmação dela, na verdade, teria algum outro interesse por trás? Será que a FIA tem interesse em criar uma nova categoria para mulheres? Então, assim, difícil, né, Bruno? E a sua opinião? Também não quero ficar nesse tiroteio sozinho, não. Antes de eu dar minha opinião, eu tenho minha opinião formada aqui, mas eu vou soltar o vídeo da Bia, né? O áudio não ficou muito bom, né? A gente teve um probleminha de captação de áudio, mas dá para ouvir o que a Bia tem a dizer sobre isso.
sim, né, Lucas? Como você mesmo já mencionou, existem esportes em que, cara, realmente há uma diferença entre homens e mulheres de alto rendimento, né? Se você pegar um homem de alto rendimento e uma mulher de alto rendimento, o homem, pela bagagem de corpo, né, pela carga de hormônio, né, o homem que tem explosão hormonal todo dia assim, no corpo, na puberdade, isso tem um efeito na performance do homem. Só que o automobilismo a gente ainda não sabe. Pelo menos eu não sei se é o caso de afetar ou não, né? E a própria FIA não tem motivos para concluir que a mulher não pode competir com o homem, até por isso ainda os dois competem juntos, né? Só que assim, as pessoas às vezes podem até perguntar, né? Poxa, se não chegou nenhuma mulher na Fórmula 1, é sinal de que a mulher tem desvantagem, então faz sentido criar uma categoria à parte. Só que eu não sei se dá para tirar essa conclusão, porque a questão pode ser tanto física, que eu não posso dizer se a Carmen Jordan está certa ou se ela está errada, porque sinceramente eu acho que não se sabe. Mas também até uma questão de cultura, né? Porque vamos pensar o seguinte, a Fórmula 1 vai ter 2 novatos em 2018, o Sergei Sirotkin e o Charles Leclerc. Para esses 2 pilotos chegarem à Fórmula 1, quantos pilotos homens ficaram pelo caminho? Quantos pilotos precisaram surgir para que 2 chegassem à Fórmula 1? Sabe, sei lá, vamos chutar um número aqui, um número fictício aqui, sei lá, 5 mil pilotos surgiram pelo mundo para que 2 cheguem à Fórmula 1? Será que com a mulher a proporção não é a mesma? Né? Você precisa ter 5 mil mulheres praticando para ter uma que chegue à Fórmula 1? Só que você não tem 5 mil meninas começando no kart, você tem muito menos, você tem, sei lá, 100, 150, 200. E se você tem uma quantidade muito menor, a chance de ter uma que vai ter nível de Fórmula 1 também é menor, né? Então, eu acho que o trabalho, que é justamente acho que a intenção dessa comissão que a Carmen Jordan... não, ela não preside, ela é membro da comissão de mulheres no automobilismo, mas o intuito é justamente você fortalecer que mais meninas se interessem pelo automobilismo. E aí que eu acho, né, aí eu vou dando uma opinião até um pouco mais direta, que o discurso da Carmen Jordan foi nocivo, sabe? Fez mais mal do que bem. Porque por mais que ela não esteja, eu não posso dizer que ela esteja errada, né? Mas ela, enquanto representante da comissão, ela está basicamente falando para as meninas assim, meninas, eu sei que vocês querem sonhar com Fórmula 1, mas Fórmula 1 não é para meninas. Basicamente isso que ela vem falando. Mas a questão não é se Fórmula 1 é para homem ou se é para mulher. A Fórmula 1 é para pouca gente, né? Para meninos também, não é qualquer menino que chega até a Fórmula 1. Tem um monte de menino aí que não tem habilidade, que às vezes o menino é até bom, mas o menino não tem muito foco, o menino é disperso, o menino não tem estrutura, não tem dinheiro, o pai não apoia. Ou às vezes o menino tem tudo e mesmo assim não consegue chegar. Só que mesmo assim esses meninos podem almejar chegar à Fórmula 1. E mesmo que eles não cheguem à Fórmula 1, eles podem conseguir uma outra carreira. Correm na Fórmula E, correm no DTM, correm em GT, no Endurance. Tem 1 milhão de carreiras aí, né, que podem ser uma alternativa para quem não chega à Fórmula 1. É possível você ter uma carreira no automobilismo sem chegar à Fórmula 1. Mas a criança, ela sonha com a Fórmula 1, né? Você fez o vídeo, né, Lucas, do pessoal no kart, a molecada fala só em Verstappen, a molecada fala só em Hamilton, em Vettel, né? A molecada quer chegar na Fórmula 1. Depois que elas crescem e talvez elas amadurecem, né, a visão de mundo muda, elas vão ver, cara, a Fórmula 1 não realmente é muito difícil chegar lá, né? É desumano chegar na Fórmula 1. Então você pode ter um caminho alternativo, você pode tentar fazer carreira em outra categoria. Então, por mais que, como eu falo, por mais que a Carmen Jordan não tenha falado, eu não sei se ela mentiu, se ela falou algo errado ou não, talvez a natureza do discurso seja um pouco inadequada, assim, sabe? Porque ninguém vai chegar para um moleque de 8 anos e falar, a chance de chegar na Fórmula 1 é quase nula, entendeu? Todo mundo permite que o menino sonhe, então acho que, sabe, isso eu falo até tentando ser o mais pragmático possível, assim, né? Tentando olhar de uma forma mais direta. Lucas, e os demais comentários aí? O que o pessoal já está falando? Só para dizer que, assim, Bruno, acho que você resumiu bem a questão, tá? E até lembrar, acho que para basear ainda mais a sua teoria, né? Que a questão é muito assim, acho que falta um funil, né? Então, assim, falta às vezes aumentar aqui a boca de cima para... Cara, quantos negros chegaram à Fórmula 1? Sim. Existe um motivo. O automobilismo é um esporte de elite e a elite mundial é branca, né? Então, assim, quantos negros chegaram? Quantos asiáticos bons
conseguiram se dar bem na Fórmula 1, assim, porque talvez ainda não tenha tido tantos caras com apoio para chegar. Então, assim, você vê, a questão não é só com mulheres, né? É uma questão, assim, que na verdade cara, é muita gente tentando chegar lá e são 20 vagas, né? Nossa, a parte de comentários começou com um tema quente, né, Bruno? Começou com um tema bom. Só para não pular o Gabriel Júnior, cara, que é sempre um cara que comenta por aqui, Bruno, você quer responder a pergunta dele sobre qual é que é mais próximo? Eu acho que você até poderia responder melhor que eu. Qual que é mais próximo? NASCAR, DTM, WTCC, BTCC ou V8 auxiliar? Eu acho que não tem muito uma mais próxima, né? Eu acho que cada uma tem a sua característica própria, assim, né? O que eu descartaria, a comparação logo de cara, é DTM, WTCC e BTCC. Né? Eu acho que essas são as mais diferentes, assim, porque o DTM é um carro, é um conceito muito diferente, e o WTCC já é um conceito assim mais de rua, né? Enquanto que o Stock Car é um conceito totalmente à parte, assim, né? Eu acho que tem semelhanças com a NASCAR, mas assim, é muito difícil, cara. É muito difícil traçar assim, alguma semelhança. Acho que a Stock Car ela teve já momentos mais parecidos com a V8, não tanto tecnicamente, mas um pouco de conceito, né? Parece que a tocada do V8, do Supercars, né? A categoria nem chama mais V8 australiana, né? Supercars. A tocada é um pouquinho diferente, então a Stock Car ela é um pouco única assim nesse sentido, né? É muito difícil fazer uma comparação, mas eu diria que as mais diferentes seriam DTM e WTCC. Legal, A V8, inclusive, ela não chama mais V8, porque inclusive o motor não é mais V8, tá, gente? É V6, então eles mudaram o nome da categoria para Supercars. Legal, quase que eu esqueço aqui, o Reta Mussani, que tem acompanhado sempre, viu, Bruno, né, as nossas... Ele pediu pra gente, ele falou, mande um salve pra minha filha Júlia. Estamos mandando Júlia. aqui. Bruno, o nome da Júlia vem por causa do modelo da Alfa Romeo, segundo ele. Pô, sensacional. Ela nasceu sábado. Nasceu sábado, nossa. Então, assim, além dos... É um salve, assim, bem-vinda ao mundo e já vem com um nome lindo, que Júlia, inclusive, é um dos modelos mais bonitos que existe hoje no mundo da Alfa Romeo. Ótima escolha de nome, bem-vindo ao mundo, parabéns ao Reta Mussani, que a gente não sabe o nome real, né? Ele sempre comenta com esse nome. Que é um ótimo nome também, né? Mas ótimo nome, a gente adora esse nickname, né? Mas parabéns a Júlia e que tomara que já vai nascendo sendo, né, acompanhando o projeto motor, né? Isso aí. E aí ele pergunta ainda, vocês acham que o automobilismo nacional como um todo ainda vive? Qual o futuro que vocês veem? Rapaz do céu, hein? Nossa, pergunta Essa aqui é uma pergunta profunda que dá para fazer um debate motor só sobre isso. Vou ser íntimo, vou chamar ele só pelo primeiro nome. Reta. Então, seguinte, Reta. A Stock Car, ela sobrevive bem. Ela tem uma questão profissional. A gente tem alguns campeonatos regionais que tem um número de pilotos legal. Agora, quando você pensa assim na formação, o kart ele ressurgiu também nos últimos anos, barateou bem o custo do kart nos últimos anos e você tem mais gente correndo. Agora, é que o problema é que talvez a formação, principalmente para o automobilismo internacional, tá difícil, tá ficando complicado. Mas eu acho que assim que em termos de automobilismo nacional a gente não está no pior dos mundos. É lógico, eu gostaria de ter, além da Stock Car, teve muita gente comentando aqui do brasileiro de Endurance. Eu gostaria de ter um brasileiro de Endurance mais legal, que a gente pudesse curtir mais com carros mais legais. Apesar de existirem lá carros bem legais, a gente sabe que tem protótipo fabricados no Brasil, desenvolvidos no Brasil, mas eu acho que poderia ser bem melhor. Corridas melhor divulgadas, ou algumas outras categorias mais legais. Quando você já começa a cair naquelas brasileiras de marcas, Stock Light, eu já não acho tão legal. Eu acho que deveria ser mais legal, né? Então, assim, a gente não tem uma categoria GT bacana. Então, assim, acho que poderia crescer. Mas, se você olhar assim, não tá no pior dos mundos, né, Bruno? Sim. Não, inclusive, assim, eu acho que é uma tendência que
pelo menos pegando essas categorias de alcance nacional, né, tipo Stock Car e até as categorias abaixo, pode haver até uma tendência de fortalecimento, né? Quanto mais o automobilismo brasileiro para de revelar nomes para o exterior, você revela nomes para dentro e aí sim o nível começa a subir, né? Que é que a gente falou já em outras oportunidades de ter uma tendência meio argentina de ser, né? Argentina que forma mais pilotos para dentro do que para fora. Pode haver uma mudança de trajetória aí, sabe? O piloto, em vez de correr de Fórmula, ele vai começar a correr nas categorias de base da Stock para chegar na Stock, entendeu? De ver um meio de fazer carreira mesmo aí, né? Existe a possibilidade. Aí a gente pode deixar sempre... Cara, a gente já fez um programa sobre isso, assim... A CBA não é exatamente a melhor confederação do mundo, assim, né? É mal dirigida, nada vai para frente lá, os projetos lá são mal bolados e são mal tocados, então, assim... Poderia estar muito melhor se a gente tivesse uma Confederação Brasileira de Automobilismo melhor dirigida, melhor estruturada e tudo mais. Mas, apesar disso, muito graças ao profissionalismo, talvez, da Stock, que também poderia ser uma categoria muito melhor do que mas que tá indo. Então, assim, ainda existe luz no fim do túnel. O Rui Costa fala: Bruno e Santoc, como vocês preferem as largadas? Parada como Fórmula 1 ou em movimento como a Stock Car? E aí, Bruno? Cara, eu vi essa pergunta mais cedo, me fez pensar. Eu acho que vai muito do perfil da categoria, cara. Eu tendo a gostar mais, até por uma questão de cultura pessoal minha, assim, né? A categoria que me pegou e me fez começar a acompanhar o automobilismo foi a Fórmula 1. Então, eu já peguei, já tá no meu gosto pessoal você ter uma largada parada, porque isso influencia toda a dinâmica dos carros quando eles chegam na primeira curva, né? Você tem uma dinâmica diferente. Mas eu entendo também, eu consigo ver, primeiro que na Stock Car eu consigo entender por que a largada é em movimento, e em outras categorias também, assim, eu acho que para a Indy, por exemplo, seria muito esquisito ver um carro, uma largada parada. Então eu acho que cada categoria pode... Puta, resposta horrível, né? Resposta que está em cima do muro. Mas eu realmente acho que as duas têm graça, cada uma com a sua característica, cada categoria com a sua característica, por exemplo. Eu acho assim, teoricamente, né, Bruno, a largada parada ela é mais perigosa, né? Então, assim, eu acho que você tem que ver um pouco categorias e categorias. Por exemplo, eu acho que numa Stock Car a largada parada com 30 e tantos carros no grid não é uma coisa... É muito arriscado, sabe? Eu acho que para Stock Car, que já foi parada, inclusive, né, a largada, né? Mas eu acho que funciona a largada em movimento. Agora, para a Fórmula 1, sinceramente, por exemplo, eu acho a largada em movimento uma porcaria. Eu prefiro a Fórmula 1 com a largada parada, porque você aumenta as chances de ter um cara que largando bem, um cara largando mal. Que Fórmula 1 não tem largada parada pra gente fazer a comparação também, né? Largada em movimento, aliás. A Fórmula 1 não tem, né? Até porque quando tem relargada de safety car é fila indiana, não é bem uma largada, né? E outra, que né? aquelas relargadas de fila indiana são terríveis, né? Aquilo lá não serve. Tanto é que existe essa ideia de que bandeira vermelha na Fórmula 1 pode ter largada parada em 2018, não está definido. E também tem que levar em conta, né, Lucas, com relação ao traçado, né? Porque, por exemplo, a gente falando da Stock, além de ser mais perigoso, os carros são maiores, às vezes vão correr em Londrina, que a pista é super estreita e apertada, fazer uma largada parada ali, com todo mundo chegando junto na primeira curva, fica mais perigoso, e não no sentido de que o piloto vai bater e vai machucar, mas é no sentido que pode quebrar os carros, dar um prejuízo enorme e atrapalhar a competição, né? Que é o que todo mundo vai para o autódromo para assistir. É isso aí. Marcelo, pessoal, procure, vamos fazer aqui a propaganda, tá, Bruno? Acho que não tem problema. Procure no YouTube o canal Endurance Brasil, que é o canal que transmite as corridas e tem até retrospectiva lá 2017. Procurem. Cara, Endurance é demais, cara, eu adoro. Quem mais aqui? O Brian Volton. Quais pilotos estarão com maior pressão esse ano na Fórmula 1, Bruno? Pressão. Quem você acha que está na panela de pressão? Pressão? Acho que o Bottas. Né? Bottas tem mais um ano de contrato e precisa mostrar serviço porque tem gente de olho na vaga dele. Cara, o Alonso também está na pressão, mas de uma forma diferente, né? Não que ele corra o risco de perder o emprego, mas ele sabe que a carreira dele agora, prestes a completar 37 anos de idade, já é faz um tempo, já uma contagem regressiva enorme, assim. O Alonso
corre contra o tempo faz tempo, tem perdido essa corrida porque ele precisa voltar a ser protagonista na Fórmula 1 e não consegue, né? Tem os fatores e pro Alonso essa mudança pro motor Renault é meio que um tiro o último tiro de esperança, né? Cara, mas aí sim, obviamente vai ter uma pressão gigantesca nos pilotos da Williams, né? Que por mais que eles tenham grana, o holofote está em cima deles e qualquer pisada fora da linha que eles tiverem, eles vão ser cobrados por isso. Mas acho que eu destacaria esses, assim. Eu não sei se tem mais algum. Tem mais algum, Lucas? Alguém que você colocaria aí? Eu acho que dentro da Red Bull lá, a pressão para um matar o outro vai ser enorme, cara. Sim, Ali porque... Principalmente, talvez, no Ricciardo, cara. Porque o Verstappen já tem contrato, né? sim. E o Ricciardo, assim, ele sabe assim, ou eu começo a matar esse moleque agora para me impor aqui dentro da equipe, ou eu tenho que achar vaga em outro lugar. Então eu tenho que matar o cara para pelo menos arrumar uma vaga em uma outra equipe, né? Então eu acho que vai rolar assim, uma pressão em cima dos dois ali para, principalmente o Ricciardo, para conseguir crescer. O Glaudeano FC, o que vocês acham que irá acontecer na Fórmula 1 com a nova regra de menos unidades de potência por ano? Será que veremos Ferrari e Mercedes soldando motores e tendo que fazer grandes corridas de recuperação? O que você acha, Bruno? Cara, o que já se fala, né, é que algumas equipes, principalmente a Renault, ela já cogita, ela não vai fazer das tripas coração para seguir essa programação de 3. Ela vai fazer, obviamente ela não fala isso abertamente, mas existem já alguns indícios de que ela pode se preparar para fazer 4 e tomar ali a punição estratégica, assim, sabe? Olha, a gente vai fazer essa punição aqui, mas vai fazer essa programação de 4 motores, mas a gente vai colocar o quarto, de repente, em Spa, sabe? Você coloca o motor, mas você não precisa usar, né? Você só estreia para ter a punição, de repente, em Spa ou em Monza, que são pistas que você pode fazer mais ultrapassagens, e você sacrifica para conseguir ter mais motor. Vai ser interessante ver isso, né? A Ferrari ela chegou a falar que em dinamômetro o carro dela já durou o motor dela já durou 7 GPs, né? Na dinamômetro é uma coisa, na prática é outra. Vai ser uma dinâmica interessante, assim, né? Às vezes uma quebra pode mudar tudo, né? O regulamento já era muito apertado ano passado, a gente viu isso influenciando a disputa e agora vai ficar mais apertado ainda. Mas essa ideia aí da punição estratégica que nem ia me passar pela cabeça, né? Achei que os caras iam tentar, né? Pô, vamos fazer 3 motores e tal. Mas pode ser um caminho que eles vão seguir, né? Vamos ver. O Regis Maioc Braga também falou assim, cara, tá na cara, a Mercedes está muito na frente, é só ver os tempos das outras escuderias, Ferrari e Red Bull, com pneus hipersoft, ou hipermacios, né? Que são quase iguais a Mercedes com pneu, e aí ele não completou, mas imagino que ia falar com pneu mais duro. Por aí, eu acho que a análise dele, como ver um teste, é por aí mesmo, cara. Acho que você fez a análise perfeita. É que eu ainda acho que tá faltando um pouco mais de dados, assim, para a gente ter certeza dessa opinião, assim. Com certeza parece que a Mercedes está na frente, mas ainda não sei, Bruno. Você acha que já dá para cravar assim? Cara, eu acho que dá para as pessoas não caírem para trás de choque se a Mercedes chegar e chutar todo mundo, né? Mas eu, sinceramente, cara, para teste eu tento ser sempre o eterno pé atrás, sabe? Às vezes tem equipe que no final aparece, ou de repente a Mercedes ela não soltou tanta performance, porque, sei lá, cara. Uma coisa que a própria Red Bull falou foi de que eles confiam que, assim, em classificação realmente a Mercedes está na frente, porque tem um modo de motor de classificação que a Mercedes consegue tirar ali 2, 3 décimos. Só que a Red Bull ainda no fundo espera que o que pode prejudicar a Mercedes nisso tudo seja o consumo de pneus, né? O Helmut Marko até falou que acho que foi o Ricciardo andou atrás de uma Mercedes do Bottas, eu acho, durante o teste de quarta, e ele detectou que a Mercedes estava gastando muito pneu de trás, nos pneus traseiros. Cara, são dinâmicas que a gente não vê ainda, né? A gente não viu ainda na prática, a temperatura está muito baixa, são muitos elementos que podem interferir, sabe? Então, por mais que a Mercedes aparente ter mais velocidade, cravar um favoritismo assim, eu prefiro dar uma segurada. E a gente ainda está vendo testes numa temperatura que provavelmente não vão ser enfrentadas, né? Sim. Muito baixo. E assim, muita gente está falando que o carro da Mercedes é traseiro, né? Quem está acompanhando de perto lá, né? Então, assim, pode ser que um carro rápido, mas realmente é um carro que pode
desgastar muito o pneu. O Rafael Danelon também, lembrando que a Danica venceu a corrida na Indy, e é isso aí, não é pouca coisa, concordo, boa piloto. A Ellen Lobo mandava ver no DTM nos anos 90, lembrou que o Luiz Pantaleone. Nossa, e se a gente for lembrar de pilotos mulheres, Michelle Mouton no Mundial de Rally, ganhou etapas do Mundial de Rally, inclusive a primeira vitória dela foi na etapa do Mundial de Rally no Brasil, Bruno. Tinha Mundial de Rally no Brasil, Bruno. Aí a gente pode ainda cair até em vários outros exemplos, né? No Rally tem a Jutta Kleinschmidt, né? Que ela também fazia mais no Dakar, né? Também se destacou bastante. Exatamente. Teve uma piloto que marcou pontos na Fórmula 1, né? Marcou meio ponto, né? A Leila Lombardi, né? Uhum. Marcou meio ponto na Fórmula 1. Ela chegou em sexto, mas foi daquelas corridas que terminou antes da hora. E é sempre bom lembrar o exemplo maravilhoso da Helenice nos anos 20 e 30, né? Que corria GP, gente, naquela época e corria para valer, sabe? Era uma grande piloto. E chegou a correr no Brasil, inclusive no circuito da Gávea. Nossa senhora, o pessoal não para de querer saber da gente, Bruno. Eu vou correr aqui com os últimos comentários para a gente tentar responder o máximo de gente. Mas o Vitor CG, eu acho que eu não tinha lido nada dele ainda e sempre está aqui com a gente. Danica tem 4 pódios em 8 anos, em equipes de ponto, ou seja, desempenho abaixo. Você vê que tem o outro lado também, né? E ele lembrou que a vitória foi atípica, tipo Panis em Mônaco 96. Também não foi bem assim também, né? Mas tudo bem. O Daniel Medeiros, Lucas, você acredita que a Honda não estava indo bem porque estava com pressão por estar na McLaren? Cara, a Honda não estava indo bem por conta de pressão na McLaren, não estava indo bem porque entrou um ano depois das outras no regulamento novo e teve que correr atrás no desenvolvimento. Não estava indo bem porque o projeto inicial dela não deu certo, ela teve que mudar completamente o rumo do projeto no meio do caminho, então ela voltou, ou seja, entrou um ano atrasado, depois ela ficou mais um ano e meio atrasado por ter que mudar o projeto, e fez esse projeto também por conta da pressão da McLaren, né, de minimizar o máximo o motor, né? Então, assim, tem vários problemas. O projeto da Honda foi todo atrapalhado. Lembrando também, assim, que convenhamos que a Honda, a passagem anterior dela pela Fórmula 1 também foi péssima, né? Com a equipe Honda, motor próprio, o motor não era bom, o Barrichello já disse isso, tudo, então, assim, a Honda não se acerta na Fórmula 1 faz tempo.